É o seguinte, na nossa diáspora, na nossa aldeia gaulesa geológica, tinha 3 representantes aqui hoje. Tem o Álvaro, do Ilho e o Lobão. O Lobão foi banido 2 vezes da USP. Uma porque foi preso e outra quando lá na escola de geologia houve um golpe. Então eu queria homenagear a nossa diáspora gaulesa, pedindo para o Lobão falar um pouco, o Lobão que era daquele grupo de paraenses fantásticos que vieram para São Paulo quando formou a escola de geologia. Com a palavra, o companheiro Lobão. Boa noite, obrigado. Cumprimento a mesa. Bom, só queria explicar porque eu vim falar daqui, porque nós do CRUSP somos da mesma escola do Lauri. E eu lembro do dia que foi uma orquestra sinfônica se apresentar lá embaixo no centro de vivência. Acabou a apresentação, o maestro perguntou se alguém gostaria de reger a orquestra, já sorrindo como se ninguém fosse ter coragem de reger a orquestra. O Lauri pegou a batuta e regeu a orquestra. Então a escola é essa. A escola é essa. O que eu gostaria de chamar a atenção, afora o que o Adriano já falou, de ter o agravante de ser geólogo paraense e o agravante de ser cruspiano. E o que é que, do meu ponto de vista, e eu estou falando, claro, do meu ponto de vista, tem de singular naquelas pessoas que estavam no CRUSP, naquelas pessoas que estavam na Universidade de São Paulo, enfim, nos estudantes que estavam nas ruas, em 66, 67, 68, digamos até o AI-5 ou um pouco depois do AI-5. O que é que era de singular? Bom, do meu ponto de vista, singular era o fato de que, bom, a gente sabia em que mundo a gente estava. Eu acho que era isso. Um mundo em que a gente tinha a esperança de que ia mudar. A gente ia tomar o céu de assalto. O problema era do céu, não era nosso, óbvio. Mas o mundo que para nós, digamos assim, especificamente no GRUSP, a gente pichou o Brasil inteiro em 67, dizendo que o Congresso da UNE, o 29º de 67, ia ser no dia 2, 3 e 4 de agosto, no GRUSP. O Brasil inteiro está pichado, que o Congresso ia ser 2, 3 e 4 de agosto no CRUSP. E o pior é o seguinte, a ditadura acreditou. Acreditou, foi o ministro da Justiça, ou, enfim, o que significasse ser ministro da Justiça da ditadura militar. Perdão, da ditadura de direita. Porque o Gami Silva, que tinha sido reitor da USP, tinha sido o ministro da Justiça e o ministro que assinou as 5. Bom, nós fizemos o Congresso em julho, tá certo? E estávamos 2, 3 e 4 de agosto no Brasil inteiro com as teses da UNE sendo discutidas em grande parte das classes do Brasil inteiro e a ditadura se descabelando. Mas o que é, do meu ponto de vista, está entendendo o que era que estava acontecendo? Bom, o ano de 68, que é emblemático, na verdade, para mim, significa o ano em que, no Vietnã, você tem a ofensiva do Tet. A ofensiva do Tet, a ofensiva do Ano Novo Chinês. O Tet de 68 é o ano do horóscopo chinês, o ano do macaco. Que só faltou tanto os vietnamistas do norte quanto os guerrilheiros do sul terem tomado Saigon, como chegaram próximo de tomar outras cidades. Foi uma derrota. Foi uma derrota. Mas o ano de 68 terminou depois dos Estados Unidos estarem com 500 mil soldados dentro do Vietnã, terminou com os Estados Unidos tendo que discutir com os representantes, tanto do Vietnã do Norte quanto do Vietcong, qual era o tipo de mesa em que eles iam, tá certo, acabar se rendendo em Paris. Tá certo? Então, a gente sabia onde é que a gente estava. A gente estava nesse mundo e a gente tinha a esperança de transformar esse mundo, e ia transformar mesmo. Não tenho a menor sombra de dúvida.
Bom, a não ser que acontecesse, como diria o Rubem Fonseca, uma combinação aleatória de circunstâncias imprevisíveis, que pode ter o nome das 5 e, enfim, várias outras coisas de uma ditadura latino-americana, como quaisquer uma das outras. Não tem, eu vi um debate um dia desses na televisão, não tem diferença qualquer de nenhuma delas. Não tem diferença. Enfim, me perdi um pouco. De qualquer maneira, eu acho que a gente pode rapidamente dizer que os que estávamos na rua, estávamos numa luta, digamos assim, 2 em 1. No mínimo 2 em 1. Primeiro, porque tinha que enfrentar uma ditadura. Segundo, porque não era só enfrentar uma ditadura, não era simplesmente ser resistente. E ser resistente a uma ditadura latino-americana não é pouco. Era porque estávamos junto com outros povos na luta pela criação do socialismo. Era por isso. Ninguém era só passivo, a gente era propositivo. Vários partidos clandestinos, várias organizações lutavam pela implantação do socialismo, lutavam pela criação do socialismo. Então não é só resistente, tá certo? Porque se fosse, eu tive preso um intervalo na ditadura e antes de eu ser preso a gente estava na rua exigindo abaixo a ditadura. Depois que eu saí, os estudantes que não estavam na rua estavam exigindo liberdades democráticas. O que significa assim, ok, vocês venceram, tá certo, mas não esculacha. Porque se a gente estivesse só resistindo, o Benê, o Jeová, o Chico, a Lola, a Helenira, não teriam sido assassinados. Não teriam sido assassinados. Quem só resiste, uma hora fala, tá bom, ok, vocês venceram, a gente entrega os pontos. Quem é propositivo, luta por alguma coisa, luta até o fim. Luta até o fim. Então, o nosso 2 em 1, do meu ponto de vista, é esse. Para derrotar uma ditadura, ok, ajudamos e ganhamos. Aqueles que lutavam, e muitos lutavam, pela construção do socialismo no planeta inteiro, perderam. Perdemos. E eu não acho qualquer problema em perder, por um dado extremamente simples. Porque quem não sabe perder, com certeza não vai saber ganhar. Entendeu? Então, eu só queria encerrar dizendo uma coisa, que das coisas, para mim, mais importantes do aprendizado no CRUSP foi a força, a coragem e a valentia das nossas companheiras cruspianas. Obrigado.